Então, em mais um giro pelos grandes clubes do Brasil, começando pelo Palmeiras. A janela ainda não fechou, mas está fechando. Tem só uma frestinha para um reforço chegar aí no Palmeiras. Chegou ou não chegou, hein, Vinícius? Fala, Bruno. Abraço para você, abraço a todos os companheiros fãs de esportes. Ainda não chegou. Você sabe que a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, foi chamada de mão de vaca, sorreta. Eles usaram essa expressão, pão duro, munheca, pode usar várias expressões aí, porque a presidente do Palmeiras está fechando a mão, não abre para contratar um volante, o pedido do técnico Abel Ferreira. O Palmeiras fez mais uma proposta para o Racing da Argentina pelo Aníbal Moreno. É a convicção do Palmeiras que ele pode chegar ao reforço, mas o Racing precisa baixar a pedida. A primeira oferta foi 12 milhões de euros, envolvendo aí impostos, bônus e os direitos federativos. Já tentou o Wendel do Zenit, o Wallace da Udinese, e não tem a convicção que o Santiago Rezi, jogador de 21 anos do Huracan, vai ser o nome para chegar e vestir a camisa titular do Palmeiras. Por isso, não deve fazer uma proposta para contratar esse jogador, porque o Palmeiras no ano passado gastou demais com contratações e só o Murilo vingou. Tentou Tabata, o Flaco Lopes está no banco de reservas, Merentiel já saiu, foi para o Boca Juniors. Então, ano passado gastou demais, tem 90 milhões em parcelas para pagar nessa temporada pelas contratações do ano passado. Por isso a Leila está nessa mão fechada, avarenta, mão de vaca, como disse o jornal A Bola. Palmeiras ainda tenta essa contratação até esse sábado, porque aí pode se inscrever o jogador para a sequência e ele disputar os 2 jogos decisivos de oitavas de final da Libertadores. Só espero, Bruno, que o Mário Marra não siga o exemplo da Leila Pereira. Está devendo um almoço desde que eu cheguei aqui em Belo Horizonte. Faz 1 ano, tá? E não paga. Ele é assim mesmo, já está nas manchetes lá dos jornais de Portugal, tá? Valeu, Vinícius, obrigado, viu? O Palmeiras joga no domingo contra o América, assim que acabar o jogo às 4, acabando o jogo, tem Sport Center aqui pra gente repercutir. Reforços do Palmeiras, que o André Hernan também tem notícia, né, André? Hoje é o dia D. Hoje é o dia D do Palmeiras para contratar um volante. Existe um movimento do Palmeiras nos últimos dias. Existe um meia-culpa na diretoria de que ficou para a última hora, né? E o Palmeiras está com prazos curtos. E é aquela situação que quando você está num prazo final de fechamento de janela, numa negociação, a mão fica muito mais pesada para quem está vendendo, né? O poder de compra ele fica maior para quem vai vender, né? O poder da negociação, melhor dizendo, né? Quem vai comprar acaba ficando mais enfraquecido. Então o Palmeiras se vê numa dificuldade. O Santiago Rez, que é um jogador muito jovem, mas é um jogador que é promissor. O Palmeiras fez uma tentativa, no primeiro momento ouviu que ele tem desejo de jogar na Europa, e aí, por exemplo, o Braga já o descartou, mas existem outros clubes e ele está tentando ser seduzido pelo Palmeiras para que ele venha para o Palmeiras, no sentido de que aqui o Palmeiras é uma grande vitrine, mas há uma resistência. A bola da vez, o que está nesse momento assim, mais, não vou dizer fácil, porque é uma negociação difícil, mas o que está mais claro é o Aníbal Moreno. O PVC tem mais detalhes, mas é algo que o Palmeiras vai ter que correr e dar uma cartada final. Internamente no Palmeiras, eles se veem na obrigação de entregar esse reforço para o Abel Ferreira, que quer muito. Mas é um dia decisivo hoje. Não dá para garantir que o Palmeiras vai contratar alguém. O desejo é contratar, mas vai ser hoje um dia muito importante para esse reforço. Antes da análise, eu quero ouvir as informações que você também tem, PVC. Não, ontem o Hernan deu a informação de que hoje é o dia D, e eu tinha ouvido de manhã, que foi o que eu falei aqui, que o Palmeiras entende. A grande questão do Palmeiras é a falta de convicção de que esses 2 nomes são os nomes que vão resolver o problema. E tem uma questão para isso. Por exemplo, o Palmeiras hoje não tem o reserva do 10, do Rafael Veiga. Por quê? Porque o Tabata foi embora e o Tabata foi um fracasso. E o Tabata foi contratado no ano passado como substituto do Scarpa. E foi indicação do Abel. Então não é porque o Abel indica que necessariamente vai dar certo. Existe uma reticência no Palmeiras para saber se o Aníbal Moreno ou o Rezi são os nomes ideais. Mas tem essa questão e da pressão toda. A pressão da contratação do Rames,
aumenta a pressão na direção do Palmeiras. Porque o Palmeiras vai ser o único que não vai contratar ninguém. Então, ontem, depois da informação do Hernan, eu voltei a fazer contato e a informação foi: continuamos tentando o Aníbal Moreno. Ou seja, tem uma tentativa hoje para contratar o Aníbal Moreno. Hoje tem um amistoso River Plate e Racing, entrega das taças, das faixas para o River Plate campeão argentino. O Racing vai fazer o passilho, né, para aplaudir o campeão. E o Aníbal Moreno não joga. Não está escalado. Pode ser mais um indício. Está relacionado, né? Está relacionado, mas não está no time titular, né? Vamos ver o que vai acontecer. A informação que quem tem acompanhado muito por meio de um amigo do Aníbal Moreno, o site Nosso Palestra tem acompanhado muito com a fonte que está perto do Aníbal Moreno, ele quer vir para o Palmeiras. E isso pode fazer diferença em relação ao presidente Vitor Blanco, presidente do Racing. Tentei a manhã inteira conversar com o Vitor Blanco não está atendendo o telefone, o que pode ser uma mistura de duas coisas. Ele simplesmente não quer falar, ou ele pode não querer falar porque tem um negócio que pode avançar. De qualquer maneira, é esse o cenário. O Palmeiras não tem convicção de que esse é o nome, mas o Palmeiras sabe que precisa dar uma resposta. Eu ia fazer perguntas para você, mas você já respondeu, né, André? Porque eu ia perguntar se o camisa 5 é o problema do Palmeiras único. Não problema, se há a maior carência do Palmeiras. O PVC já matou, antes de eu fazer a pergunta, que não há hoje, por exemplo, se o Veiga machucar, o Palmeiras vai ter problema. O ano passado o Veiga machucou, tinha Scarpa, esse ano não tem Scarpa. Então as saídas mais sentidas do time foram Danilo e Scarpa, e aí, Andrezinho, parece que o Palmeiras, e a gente está olhando assim só para o lado do camisa 5 na análise, e falta o 10, né, André? Mas o Rafa, é caro, né? É caro, 10, né? E o Palmeiras tem os jovens, né? Mas Sim. Os jovens são muito jovens, né? E aquela situação que aconteceu no Allianz no jogo contra o Flamengo, ficou muito, muito, muito claro assim, que há uma diferença dos rivais diretos, né? O Palmeiras colocou 3 garotos e o Breno Lopes. E o Flamengo colocou a Arrascaeta, colocou Bruno Henrique, colocou Everton Cebolinha. E o Everton Ribeiro. Cebolinha foi titular e o Everton Ribeiro entrou no jogo. Naquele jogo, eu estou confundindo com o último jogo que entrou o Cebolinha. Sim, perfeito. Então, assim, isso causa muito na torcida. E o que o PVC falou é perfeito, porque os corredores do clube, e o PVC sabe muito bem, a corneta é gigantesca nos últimos dias. Como é que o São Paulo, que deve salário, que não conquista títulos, consegue trazer um James Rodrigues? Como é que o Corinthians traz o principal jogador do Racing, traz o zagueiro que até então ia para a Copa do Mundo? Como é que o Santos traz o Jean Lucas? O Santos que, enfim, está endividado, não disputa títulos há muito tempo. O Flamengo traz o Alan sem ter a necessidade até de trazer nessa posição, consegue contratar. O Atlético, com 1 bilhão de dívidas, consegue contratar. E por que o Palmeiras não contrata? Então, assim, está assim, um clima muito quente nos bastidores do Palmeiras, no conselho. A presidente Leila está muito pressionada. E, por outro lado, dentro da academia de futebol, Anderson Barros e Leila não ligam para a pressão. É um modelo de trabalho do Anderson Barros. O Anderson Barros sabe... não ligam mesmo, não ligam. Eles seguem a convicção, porque eles sabem que se eles cederem à pressão, o trabalho deles não vai fluir. Então, assim, eles vão continuar trabalhando da maneira que eles sempre trabalharam. O que eu ouvi de uma pessoa importante da direção do Palmeiras foi: em 2021, o Palmeiras iniciou o ano perdendo a Recopa, perdendo o Paulistão para o São Paulo, sendo eliminado para o CRB na Copa do Brasil. Terminou o ano campeão da Libertadores e ninguém falou nada, foi maravilhoso. Esse ano já ganhou a Copa, né? A Recopa. A Supercopa do Brasil. Isso, né? O Paulistão. Ganhou o Paulistão e agora tem a possibilidade da Libertadores. Peço perdão pelo claro que não é pouco. Só estou colocando isso, que ganhou realmente a Supercopa Nacional e ganhou o Paulistão. E tem um detalhe muito importante, André. Eu perguntei se eles não ligam para a pressão,
que na minha maneira de ver, é o primeiro momento verdadeiro de pressão, ou talvez, mudando um pouco a frase, é o maior momento de pressão que a gestão da Leila encara. Porque desde que a Leila assumiu, o time respondeu, inclusive em momentos-chave. PVC, e vocês vão lembrar, o Palmeiras estava à beira de um probleminha com a torcida na véspera da final contra o Flamengo esse ano. E aí foi lá, ganhou de 4-3. 2021. Naquela semana, naquele mês, o Palmeiras completou 7 partidas sem vitória. Mas foi a PVC, última vez que completou 6 jogos sem vencer e ia completar assim no Gás da Fortaleza. Mas 2021, PVC, houve algumas dessas partidas que já era time misto porque estava na final da Libertadores. Nesse ano, começou o Campeonato Paulista sem conseguir vencer e chegou para a decisão contra o Flamengo, com torcida organizada pichando, fazendo pressão, e ganhou do Flamengo. E depois deu uma engrenada, ganhou o Paulista. Então, assim, é o primeiro momento. Nós chegamos, então, ao nosso momento do debate. Eu peço likes para vocês hoje. A audiência tá... Eu tô aqui com a lista de relacionados do Racing. O Aníbal Moreno não está. Nem relacionado. Isso aí. Que pode acontecer isso hoje. O nome que o Palmeiras está trabalhando hoje é o Aníbal Moreno. Embora sem convicção. Vamos lá. Agora vamos expandir o debate. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.